Boa noite, meu nome é Shirley Maria Magela, sou do curso de enfermagem do segundo período e hoje vamos apresentar nosso trabalho da disciplina Tópicos Especiais em Enfermagem do docente Marcos Tavares, juntamente com a minha equipe composta por Tiago Romualdo, Kenny V. Benfica, Laiane Viana e Ana Carolina. Vamos apresentar o nosso trabalho sobre como era a saúde pública nos períodos pré e pós-SUS através de uma entrevista para fins acadêmicos, com o objetivo de comparar assistência à saúde e políticas de saúde existentes naquela época, com a forma com que a saúde é oferecida atualmente à população. Fiquem agora com o depoimento dos nossos entrevistados. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou do segundo período de enfermagem da Faculdade Anhangueras e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que viveu sua infância, adolescência e parte da vida adulta no período pré-existente ao SUS. Nós vamos entender também como funcionava a vida dessas pessoas numa época em que eles não tinham um atendimento gratuito pelo SUS, como é ofertado hoje. Fique agora com a nossa entrevista. Olá, meu nome é Lenita das Graças Silva, tenho 74 anos, nasci no ano 3/3/48 e antigamente a gente se tratava pelo INPS. Era meu pai que pagava. E nós tínhamos consulta, né? E podia reclamar, não eram bons médicos, tinha vários atendimentos, né? Cada andar era de uma especialidade. Não tinha posto de saúde na época, né? A gente consultava lá na rua Carijós, no NPS mesmo, marcava as consultas e tinha o pronto-socorro, como né, antigamente casos mais graves, o pronto-socorro é que acudia a população. Hoje está bem melhor pelo SUS. Me conta um pouco sobre a sua família. Somos 10 irmãos, todos ainda são vivos, muitos têm convênio com clínica particular, mas muitos também ainda usam o SUS, né? E sem reclamação, o atendimento nos postos de saúde são bons. Nós crianças, né, fazia o controle com o pediatra, só ia ao médico quando sentia alguma coisa, mas assim, que me incomodava, mais grave, né? Uma dor forte ou uma infecção. Como corriam os partos da sua mãe naquela época? O parto da minha mãe foram todos em casa por uma parteira conhecida da família e ela dispensava o hospital. Ela não gostava de ir no hospital, ela gostava de ter as crianças em casa. Ela rara vez completava o pré-natal todo, ela não fazia o pré-natal. Mas ela não fazia porque não podia, não queria ou porque não tinha? É porque não queria. No meu tempo, às vezes, eu não lembro, né? Não existia ultrassom, não existia, né? Muitos exames hoje que já estão bem adiantada a medicina, naquele tempo não existia, que eu saiba, não existia. O sexo do bebê você ficava sabendo depois que nascia. Dentre os partos da sua mãe, de qual a senhora melhor se recorda? É a última, né, que nasceu no ano de 63. Não deu para esconder, porque foi né, dentro do banheiro que ela teve o bebê, e não deu para ela esconder, porque ela pediu socorro. E quem socorreu ela fomos nós, maiores. Eu tinha, na época, 14 anos, e aí não teve jeito dela esconder. Aí nós é que fomos atrás da parteira para socorrê-la. Aí ela veio, o bebê já tinha nascido, acabou de arrumar o bebê, questão do umbigo, né, que já estava arrebentado, nem foi cortado, acho que foi arrebentado. Ela não deixou a parteira pôr a mão nela. E passado 2 dias, ela foi ao médico, ela não consultou. Aí deu uma infecção, com 30 dias ela veio a falecer, veio a óbito. Ficou em casa, não chegou nem internar. Não foi por causa assim, de falta de recurso, foi porque da cabeça dela ela não queria se tratar. Acabou falecendo. Você casou com quantos Sim, anos? Com 16. Passados 10 meses eu tive a primeira filha. E consultava, assim, fiz a pré-natal, consultava direitinho, né, todos os meses. Só não tinha o sexo do bebê, né, que não tinha ainda
ultrassom, não existia. E sua primeira filha nasceu quando? 19/1/1965. Ao passar quase 15 anos, 14 anos e 9 meses, eu tive o segundo filho. A primeira filha foi fóspeis, o segundo foi cesárea. Cesárea por quê? E, apesar de ter todo o conforto, né, médico, eu não sabia que minha pressão era alta. Aí, quando eu engravidei do segundo filho, eu tive o princípio de eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Porque quando eu fiquei grávida que eu comecei a fazer a pré-natal, que eu descobri que eu tinha pressão alta. E ela continua alta até hoje. Tanto a primeira quanto o segundo foram gestados só 8 meses. A terceira filha foi já mais tranquila e foi um parto cesárea também, mas já nasceu com os 9 meses completos. Para a senhora, qual foi a principal diferença da segunda para a terceira gestação? Que o segundo, meu marido queria que eu ligasse. O médico falou que não, a gravidez era de alto risco e que se perder o bebê, vocês vão querer outro para substituir. Nunca substituiu, e era o papo do médico foi esse. Aí eu não liguei. Passado 1 ano e 6 meses, eu tive a terceira filha. O plano cobria ou era arcado por fora as consultas? Não, o plano cobria sim. Agora, quando na maternidade, meu marido, para ficar mais próximo a mim e ao bebê, né, pagava particular, a diária. Aí tinha que levar roupa todo dia. O hospital não dava roupa naquele tempo, não. Frederico Zanã, onde eu tive a primeira filha, e no São Sebastião eu tive os 2 últimos. A senhora recebeu alguma orientação antes de engravidar? Não tinha. E não fui orientada por ninguém. Quando eu assustei, já, né, a gente sabia pela falta da menstruação. Que aí procurei um médico para saber realmente, pelo exame de urina, constava a gravidez. Não tinha ultrassom, não tinha, né, outros recursos. Além do ultrassom, a senhora se lembra de mais algum exame que fez durante o pré-natal? Era só mesmo o exame de urina que a gente fazia para, né, constatar a gravidez. Quando o bebê já estava mais crescidinho, né, ouvia com um aparelho lá o coraçãozinho do bebê. E da primeira nem isso eu não me lembro de ter acontecido isso não, mas dos outros últimos era assim, e só. Não tinha exames igual tem hoje, né, de toque, sei lá. Passado muitos anos, já a última está com 41 anos. Durante as gestações, a senhora percebeu alguma diferença no atendimento hospitalar? Não, o tratamento foi igual. A gente, quando é mais nova, por exemplo, da primeira, a gente fica meio assustada, mas depois passa. Ao passar muitos anos sem engravidar, foi quase uma outra novidade. Eu fiquei meio ansiosa porque não sabia como era cesárea, que já estava previsto para ser cesárea, por causa da minha pressão. Da segunda, que eu não achei tão ruim a cesárea, a terceira foi cesárea, né? A terceira filha. A terceira filha eu fiz a ligadura. Só acho que eu sofri mais por causa que liguei. Durante o pré-natal, a senhora recebeu alguma orientação médica? Não, mas só ia todo mês para ver se estava tudo regular, mas não tinha assim, igual, por exemplo, eu vejo hoje e ouço, né? As mamães novas aí comentarem, não era do meu tempo, não tinha isso. Era só os exames, né? De rotina mesmo, alimentação, que eles orientavam, né? Mas não tinha certas orientações igual tem hoje, não. Agora, nos últimos, há 40 e poucos anos atrás, já estava mais civilizado. E aí já tive melhores informações do que a primeira, né? Porque a primeira eu limpava o ouvido com grampo, porque não existia cotonete. Teve o tímpano perfurado, não sei se foi eu que perfurei o tímpano dela. Com 2 dentinhos, eu escovava os dentes dela com pasta de adulto, porque não existia igual hoje para criança. Os dentes deu uma doença que dá em animal, fitose, parece, não sei bem o nome da doença, porque eu escovava os dentinhos, 2 em cima e 2 embaixo, eu achava para ficar bem bonito, tinha que escovar, e aí me feriu a boca dela todinha, quer dizer, foi orientação
do pediatra. O pediatra dela também era uma pessoa muito bacana, mas não sei se eu que não tinha muitas vezes também atenção, porque antigamente você ia conversar com a médica, você até tremia, de vergonha, de medo. Conforme a situação, a gente tinha até medo dos médicos, achando que era do outro mundo, uma coisa do outro mundo. Igual hoje, você conversa com o médico, isso é tão natural, mas naquele tempo a gente tinha receio de até conversar com os médicos. Mudamos para nossa casa, que é a mesma até hoje, e eu estava limpando o quintal, fazendo uma varredura no quintal. Aí eu pus fogo, mas não imaginei que ela ia levantar, eu deixei ela dormindo com o pai. Aí ela levantou e ficou bem próxima da fogueira. Depois ela desequilibrou e caiu com a mão em cima das brasas. Aí queimou a palma da mão todinha. A vizinha do lado também tinha mudado de pouco, né? Era de manhãzinho cedinho mesmo. Veio com pó de café, eu tinha acabado de fazer o café dela lá e falou que era bom, pôs na palma da mão dela. Eu enfiei a mão dela num balde de água fria para ver se ia refrescar, né, a queimadura. Aí a vizinha veio e pôs o pó de café. Meu marido levantou, apavorado com meus gritos e os gritos dela, socorreu ela, pegou ela sozinha e levou ela pro hospital. Aí ficou doido, sem condição, saiu a pé, que era distante, a linha de ônibus era distante daqui. Ele foi, passou na casa do pai dele, que morava perto da linha de ônibus, no final, e socorreram ela com o carro. Aí lancetaram a mão dela todinha para limpar aquele pó de café, que feriu as pontas do dedo e a palma da mão todinha. Aí fiz o tratamento, fazia curativos de 2 em 2 dias, cicatrizou a mão, ficou bem, graças a Deus, né? Só tem umas marquinhas muito longe, mas tem. Isso há 55 anos atrás. Não tinha linha de ônibus, era tudo mais difícil. O tempo foi evoluindo e melhorando o bairro, melhorando tudo. E qual foi a sensação da senhora e dos seus familiares ao ouvir falar em SUS pela primeira vez? Foi uma mudança que pegou todo mundo de surpresa. Quando começamos a consultar pelo SUS, e melhorou-se, o atendimento melhorou sim, né? Que antes você tinha que consultar no centro, que só tinha uma unidade no centro, igual eu te falei, mas agora que cada bairro tem muitos elogiam, muitos reclamam, atraso, né, de consulta, mas muitos elogiam, mas muitos também têm sua opinião, né? Cada dia eles estão planejando uma forma melhor de atender os pacientes. A senhora se recorda quando que surgiu o posto de saúde do seu bairro? Deve ter mais de uns 30 anos, não lembro a data certinha, não. O posto aí do bairro de Pindorama já deve ter mais de 30 anos. Tem o Pindorama, tem o posto do Glória, hoje é Coqueira, lá em cima, né? Tem minha equipe que é Cristal, só nome bonito, Cristal, Safira, Esmeralda. Então o atendimento também lá é muito bom. De vez em quando tá faltando um médicozinho lá, não sei o porquê. Em relação às vacinas da época, a senhora recebia de forma gratuita ou tinha que pagar? Não, você tinha que pagar, né? A da gripe principalmente, você pagava particular, não existia. Quem não tinha condições de pagar... Nem pelo plano de saúde do INPS? Não, só tinha quando as necessárias, quando o bebê nascia, tomava todas as vacinas, né? A maioria, você tinha que procurar uma clínica particular. Meus filhos tomavam particular. Algumas, né? Quando era uma que não tinha como aplicar, pagava. Toda dificuldade que às vezes a gente se encontrava, mas pagava. E tem outras, quanto a meningite, que era paga, não dava. Para umas outras tipos de doença, tinha que pagar. Agora hoje já tem todas as vacinas. Para a senhora que viveu em ambos os períodos, com e sem o SUS, qual a sua percepção sobre o mesmo? Nosso povo não pode reclamar. O Brasil está, graças a Deus, muito bem servido pelo SUS, porque é um dos países que está em primeira linha sobre o controle da saúde. Aplaudir, parabenizar o SUS, porque mal de nós se não é o SUS. Vimos agora as principais diferenças do período pré e pós-SUS.
Agradecemos a colaboração dos nossos entrevistados e até a próxima.